você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, seu podcast supostamente semanal, com as melhores resenhas e dicas literárias que vão de clássicos da literatura, clássicos dos quadrinhos, a clássicos dos mangás, até lançamentos do mês e muito mais. Nunca em 10 minutos, sempre mais que isso. É com esse começo atrapalhado da minha própria vinheta que eu venho saudar você, querido ouvinte. Faz um tempo que a gente não se fala. Como vai? Tudo bom? Esse é o mês do horror, né? Era pra esse episódio ter vindo muito antes, mas enfim, mais uma vez a vida agindo. E quando é a vida, é a depressão. Mas estamos aqui, de novo neste momento. E nós vamos ter uma programação muito especial no que ainda temos ainda do mês de outubro. Nós vamos ter episódios duplos, começando hoje e amanhã. E semana que vem, no dia 30 e no dia 31. Eu estou muito empolgado porque a gente vai trazer. Porque apesar de não ter conseguido fazer durante o mês todo, a gente ainda vai ter esses momentos. E não vai deixar passar esse mês, o mês do horror em branco, com coisas que eu realmente estava animado para falar com vocês. Então, a primeira coisa que eu vou falar vai ser um tico de trapaça, porque eu diria que isso não é exatamente algo de horror, é mais próximo do romance paranormal, mas como tem uma certa pegada muito mais violenta e bem mais forte do que eu pensei que teria, eu cheguei à conclusão de que funciona de qualquer jeito, então vocês vão ter que me aturar falando. Esse é um livro que eu já tinha falado em um episódio anterior, que eu não vou dizer qual é pra não dar spoiler, mas depois eu comento assim que eu falar o nome do livro. Que eu queria falar porque foi um livro que me marcou muito. Eu nunca tinha lido um livro que tratasse desse tema, embora o jeito como ele aborda esse tema é bem mais, eu diria, brando do que outros. Quando eu falo livro mainstream. E, enfim, eu estou muito feliz porque este é mais um exemplar maravilhoso e muito bem arquitetado e muito bem planejado de monstro metendo. Então, sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre Wolfsong, O Chamado, do T.J. Klune. He collided with my legs, and I barely took a step back. He started climbing me, hooking his legs around my thighs and pulling himself up until his arms were around my neck and we were face to face. "It's you!" I didn't know what was going on. "What's me?" He was in my arms now. I didn't want him to fall. He took my face in his hands and squished my cheeks together. "Why do you smell like that?" he demanded. "Where did you come from? Do you live in the woods? What are you? We just got here, finally. Where's your house?" He put his forehead against mine and inhaled deeply. "I don't get it," he exclaimed. "What is it?" Bom, sobre o que é o Wolfsong, do T.J. Klune, eu vou falar primeiro a sinopse e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o TJ. A sinopse ela é bem direta ao ponto. Começa quando o Oxnard Matheson é esse menino meio acima do peso, ele é alto, ele é grande, ele é meio atrapalhado e ele, enfim, ele carrega muitos traumas. E quando ele tinha apenas 12 anos, o pai dele saiu de casa e nunca mais voltou. E a lembrança do abandono e dessa solidão que acompanhou ele e que fez ele basicamente ter que se virar para ajudar a casa e ajudar a mãe, permanece muito latente. E 4 anos depois, ele acaba conhecendo o Joe, que é o seu novo vizinho. E o Joe Bennett, ele é tagarela, ele é envolvente, ele é misterioso e ele é intrigante. Mas ele também guarda muitos segredos e cicatrizes profundas. Dessa amizade nasce um refúgio e nasce um lar. E quando ele descobre o segredo dos Bennett, que eles são capazes de se transformar em lobos, o mundo de Ox se ilumina com tons de vermelho, laranja e violeta, de alfa, beta e ômega. Quando uma tragédia devasta a cidade, o bando dos Bennett se fragmenta, e Ox e Joe acabam seguindo caminhos diferentes, e deixados cada um de seu lado para juntar os cacos. Anos depois, ambos se reencontram, e esse retorno inesperado à cidade evidencia sentimentos que não podem mais ser ignorados. E agora Ox precisa compreender o que tudo aquilo significa dentro de si. Bom, gente, o TJ Klune, TJ Klune, ele é popular, não tanto por essa saga. Eu conheço essa saga porque
eu sou gay. E, enfim, algumas coisas chegam no nosso radar, não é mesmo? E aí, mas o TJ Klune, ele é muito mais popular pelos livros de fantasia que ele tem, que são os livros que são naquela vibe mais o termo cozy fantasy, digamos assim. Um exemplo disso é A Casa no Mar Cerúleo, que eu acho que deve ser o livro mais bem sucedido da carreira dele, e que é um livro ótimo, um livro maravilhoso que, se o podcast tivesse voltado ano passado, eu com certeza teria trazido aqui pra vocês. Mas é um livro, são vibes bem diferentes, e que ele não tinha a visibilidade que ele teve. Mas antes de lançar A Casa no Mar Cerúleo, ele começou a carreira e ganhou visibilidade com o Wolf Song, que ele lançou em 2016. E é um livro grande, ele tem mais de 500 páginas. E é uma história que ela atravessa, eu creio que uns 15 anos de tempo. Ela começa com o Ox criança e termina com ele adulto. E você basicamente vai acompanhar toda a questão da vida dele antes do Joe chegar. E também o impacto que a chegada do Joe tem na vida deles e na vida das outras pessoas ao redor dele, especialmente a mãe, especialmente a família do Joe, que é o clã Bennett, o melhor amigo do Ox, que é o Gordon, que você vai entender também conforme o livro for passando. Qual é o papel dele naquela história, que ele tem claramente uma história mal resolvida com os Bennett. E, enfim, é muito... Esse livro, a primeira coisa que eu preciso falar dele é... esse episódio vai ter bastante spoiler, mas não agora. Eu vou deixar pra primeiro colocar umas coisas mais gerais, mas é porque tem muitas das coisas do livro que são realmente muito interessantes. Eu não tenho como falar sem dar spoiler. Então, o que eu posso dizer agora, antes de chegar nessa parte, é que esse livro ele é estupidamente bem escrito, o que é um pouco assustador. Ele é em primeira pessoa, então é sempre o ponto de vista do Ox a todo momento. Mas o jeito como ele faz isso é muito envolvente, e principalmente por causa que você acompanha o amadurecimento do Ox durante a história. Você vê parte a parte do que ele teve que fazer para crescer, ele buscando trabalho, ele entendendo a própria sexualidade, ele entendendo o que ele quer da vida, ele entendendo os traumas que ele sofreu, ele entendendo as coisas boas que ele tem, entendendo as coisas ruins que ele tem. É uma história muito envolvente por causa dele. Ele é um protagonista muito bom. Eu gosto que ele também funciona meio pra quebrar alguns estereótipos, porque ele é esse cara alto, forte e com a cara marrenta, mas por dentro ele é uma manteiga derretida. Adoro esse tipo de clichê, acho delicioso e ele faz isso aqui muito bem. E ele é um personagem muito interessante por causa que o amadurecimento dele meio que se mistura com o amadurecimento da parte sobrenatural do livro, que é nisso que entra, por exemplo, o papel do Joe. Quando o livro começa, o Joe ele tem 11 anos e o Oxley tem 16. Vai demorar umas 300 páginas, basicamente, para que o livro realmente te mostre o começo do relacionamento que eles vão ter. Antes disso, ele basicamente desenvolve os dois personagens individualmente e desenvolve a relação de amizade que eles criam. Eu achei isso também particularmente um acerto muito grande, porque tu acompanha os dois crescendo e tu acompanha exatamente aquilo que marcou eles. A parte do Ox, o livro já abre com esse trauma, mas depois tu vai entendendo um pouco mais de como a relação entre ele e o pai era basicamente um lixo, e ele não compreendia o nível em que isso era, que era uma relação abusiva, o nível que isso era pesado, e que o nível que isso sugava tanto a vida dele quanto a vida da mãe. E da parte do Joe, tu vai ver que ele passou por uma situação horrorosa, que foi casada pelo vilão da história, e que eles têm, e que basicamente o momento em que eles se encontram é um ponto de cura. Tipo, eles resolvem se apoiar um no outro e isso faz com que as partes individuais deles cresçam e eles se percebam melhor no mundo, percebam mais quem eles são como indivíduos, como homens e como lobos. Eu tinha falado que eu nunca tinha lido um livro nesse tema. Eu não estava falando do tema lobisomens, porque Crepúsculo, alô? Mas eu estava falando do tema Omegaverse. Sim, esse livro, ele é Omegaverse, mas ele não é Omegaverse das coisas que as pessoas associam ao Omegaverse. Ele diria que ele é o Omegaverse Light. Então sim, a gente tem aqui o Alpha, a gente tem aqui os Betas e os Ômegas,
mas não tem, tipo, ele sentindo o cheiro do rabo do outro a 2 km de distância. Não tem gravidez masculina, graças a Deus. Não tem essas coisas assim. Mas ele tem muito mais a parte que da mitologia sobrenatural, que ele desenvolve bastante. Inclusive, existe uma sugestão de que os lobisomens não são os únicos seres sobrenaturais que existem nesse universo, mas aqui o foco é os lobos. Eles não são. O livro não vai tentar expandir totalmente isso, ele foca muito porque, como ele tem essa perspectiva única, ele acaba ficando nisso. E eu acho isso uma decisão muito acertada do livro. Eu acho que se ele inventasse outras coisas e fosse atrás de outros personagens, ficaria muito ruim. Então, que bom que ele se conteve e que resolve fazer essa coisa mais fechadinha em si mesmo. Esse é um livro. Ele é o primeiro livro de uma série. Creio eu que são 4 livros. E cada livro ele vai focar em um protagonista diferente, mas os livros são sequências diretas uma da outra. Eles não têm, tipo. Não tem como você ler eles fora de ordem, porque eles são sequências diretas. E isso importa. E eu gosto como também eles têm toda essa questão da ambientação na cidade, que é Green Creek, que é o nome da série. Ela parece tanto um personagem quanto os próprios personagens. Você acompanha as dinâmicas nos mercadinhos, a dinâmica no cinema. Tem muita aquela coisa da cidade pequena que o Stephen King gosta muito de escrever, mas aqui é uma coisa muito mais solar. Mesmo sendo aquele lugar, eles não se sentem presos ali. Eles gostam de estar ali. E eu achei isso também uma perspectiva muito fascinante, sabe? Geralmente, quando a gente acompanha essas histórias que se passam assim, é sempre como a cidade, ela é esse lugar... A cidade pequena é esse lugar onde os sonhos vão pra morrer, sabe? E aqui é onde eles se sentem felizes, é onde eles se sentem bem, onde eles buscam apoio, onde eles buscam estar com as pessoas que eles amam. Então não tenho como falar mal disso. Eu achei isso uma excelente jogada. Achei isso um diferencial muito bom do livro também. E eu gosto muito. O meu personagem favorito do livro, além do protagonista, o que geralmente me surpreende, e eu considero sempre uma coisa positiva, como o personagem que eu mais gosto do livro é o protagonista. Mas outro personagem que é muito importante é o Gordon. Ele é o cara que dá emprego pro Ox quando ele é muito novo. E isso basicamente muda a vida dele pra sempre. Eles criam uma amizade muito bonita ali. E é uma coisa de irmão mesmo. E ele é um homem gay. Isso é deixado claro logo no começo do livro. E o jeito como isso é meio que explorado e deixado pra depois é muito interessante. Ele é, inclusive, o protagonista do segundo livro, que eu confesso estar ansioso pra ler. E eu gosto como ele também ele meio que é a figura paterna que o Ox não teve. Ao mesmo tempo que ele precisa entender que ele não pode ser isso sempre, porque ele também é jovem. Então não é exatamente a responsabilidade dele, mas ele se sente nessa obrigação, porque o Ox não tem ninguém. São relações muito interessantes, que brincam com uma dinâmica assim do que se espera em relação à masculinidade, em relação a como um homem deve se portar, como um homem deve se levar. E eu acho que essas relações discutidas aqui, nesse contexto natural, são muito boas, são muito interessantes. A parte de terror que entra é a parte do vilão, que é o nome dele é Richard, que ele faz parte de um clã rival, e ele é assustador. Ele é basicamente um serial killer. Ele não sei esse serial killer sobrenatural. E ele tem esse grande objetivo maligno dele. E uma coisa que eu gosto muito desse vilão em específico, eu não acho ele exatamente muito bem escrito. Eu acho que ele é meio genericão, meio lobisomem do mal genérico. Mas o autor, o TJ, ele faz um trabalho muito bom da presença dele ser ameaçadora. Ele aparece basicamente no livro em 3 cenas. Tipo, de aparecer fisicamente mesmo. Mas essas 3 cenas são pontos-chave da história. E as outras aparições dele durante o livro são bem mais sobre aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está planejando, e meio que entra na parte da expansão de mundo. Eu gostei. Eu achei funcional. Eu acho que ele está cumprindo o papel dele ali. Não sei se foi, tipo, a primeira ameaça, então não podia ser uma coisa muito grande para deixar a ameaça maior ali pro terceiro e pro 4º livro. Mas eu acho que ele funciona para aquilo que ele se propõe, e principalmente por causa que ele também serve pro tema recorrente sobre ciclos de violência que os homens fazem e que os homens sofrem. Então, acho que ele funciona. Acho que não é necessariamente uma coisa ruim. Não tenho o que reclamar.
do que reclamar, justamente pelo final. O final é excelente em relação a isso. E eu também queria ressaltar, antes de entrar na parte com spoilers, o quanto eu gosto da abordagem sobre a vivência queer, especialmente a parte de ser uma pessoa LGBT no interior dos Estados Unidos. Eu sempre gosto quando tem esses recortes assim das comunidades, e aqui o autor ele faz um recorte muito interessante sobre Green Creek, que ele não é exatamente esse lugar idealizado, ele carrega algumas coisas da nossa realidade, mas ele é um livro muito otimista em relação ao que pode ser e sobre como é estar ali numa comunidade pequena. Tipo, ele tenta meio que ir para um outro lado, que eu particularmente gosto muito. Se você já leu A Casa do Marcerulho, você sabe que o TJ gosta dessas coisas de família encontrada, e esse livro tem muito disso aqui, de família encontrada. Até de uma forma que eu não estava esperando, que eu achei muito interessante o jeito como ele vai abordando isso e fazendo a construção para que isso aconteça. E eu gosto também de como isso vai se misturando nos temas, como isso vai se misturando no Ox. Eu gosto como o Ox, quando ele se percebe que ele é um homem bi, como ele não tem medo disso depois de um tempo. Depois do momento em que ele fica em paz consigo mesmo, nada mais abala ele, né, em relação a isso, e eu acho isso muito interessante. O livro também deixa entender que todos os lobisomens são fluidos de alguma forma, devido ao fato de eles não serem mais humanos e serem criaturas sobrenaturais, então eles não têm a sexualidade de uma criatura humana. Achei isso também uma pegada muito interessante, e o jeito como isso é usado, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo, de certa forma, é muito eficiente. E principalmente essa passagem de tempo, tipo, tu acompanha todos os anos, eu me senti muito íntimo dos personagens. Eu sentia os Bennett como uma família mesmo. E me lembrou muito o que é curioso a escrita da Stephenie Meyer. Só que, boa. Assim, gente, momento opinião polêmica. Eu não acho Crepúsculo um livro mal escrito. Sei que muita gente gosta de cair em cima, sei que muita gente gosta de falar mal, mas eu, Lucas, acho que os livros de Crepúsculo têm alguma coisa válida e eles têm uma pegada, eles têm uma coisa que te envolve. Eu falo isso de verdade. E eu sinto que o Wolf Song, de todos os outros livros, assim que eu já li, dessa coisa que tem essa pegada de paranormal, eu acho que ele é muito influenciado por Teen Wolf, mas ele é especialmente influenciado por Crepúsculo, porque muitas das batidas narrativas são basicamente evoluções e alterações de como pegar algumas coisas que acontecem em Crepúsculo e o cara pensou assim, cara, eu posso fazer isso ser melhor e fazer isso ser gay, o que vai fazer ser melhor ainda. Ele tinha razão, porque é basicamente o que acontece. É... Tanto que o livro ele é muito mais violento também do que Crepúsculo. Tem uma sequência ali pelo meio, onde é uma cena de ação numa ponte, que ela termina com crânios sendo abertos e arrancados fora dos corpos. E eu fiquei tipo assim, uau! Slay! É muito interessante, assim. E eu não sei porquê, mas na minha cabeça eu sinto que esse é o tipo de livro que seria muito, muito, muito bom se ele fosse adaptado na forma de uma série de TV. Mas quando eu falo adaptado de uma série de TV, não é uma série de TV igual a hoje em dia, que é essa coisa de streaming, que são tipo 8 episódios, acabou. Mas se ele fosse uma série de TV, sabe, de TV aberta americana, sabe? Tipo, 22 episódios, e aí ia ter, sei lá, uma ameaça natural diferente a cada episódio, e aí desenvolvendo os meninos, desenvolvendo o núcleo ao redor deles. Eu acharia sensacional. Eu sinto que no mundo perfeito foi isso que aconteceu. Mas enfim, a gente não vive num mundo perfeito. Eu acho que, inclusive, esse livro me falaram, me prometeram que é um livro sobre monstro metendo, e demora, acho que 430 páginas para que o monstro meta. É uma cena muito boa, mas assim, se você for esperando que esse livro vá te entregar essa parte para maiores de 18 anos, você não vai receber. A parte que o livro tem realmente de conteúdo adulto é a violência, é o gore, é a sequência de perseguição. Sim, esse livro tem chasinho, que eu achei muito legal. É isso que você vai receber. Por causa que o livro tem literalmente 2 cenas de sexo, que é essa cena depois das primeiras 430 páginas, e uma no final, que marca basicamente a conclusão desse ciclo.
Então, se você realmente... Essa é a minha recomendação. Se você quiser ler um livro de lobisomens que realmente seja bem escrito, se você quer ler o Omegaverse, mas sem as coisas que fazem o Omegaverse infame, esse também é um livro bem escrito. Se você pensou como seria Teen Wolf, se Teen Wolf tivesse voltado a ser bom, é esse livro. Eu não poderia recomendar mais. Acho que é um primeiro volume perfeito. Acho que é muito envolvente. Tem esses problemas que eu falei, mas eu sinto que eu tava tão feliz quando eu terminei de ler esse livro que... Sabe quando meio que os problemas deixam de ser tão importantes assim? É basicamente a sensação que eu tive. Acho que esse é um livro muito bom pra temporada de Halloween. Acho que esse é um livro muito bom pra você ler tomando seu chá e dar pulinhos assim quando acontecem essas coisas em relação ao casal. Eu realmente recomendo mesmo. E agora a gente vai entrar nos spoilers. Então, gente, eu estava dando a minha pesquisada, né? Depois que terminei de ler o livro, nas reviews, em algumas coisas. Eu sei que tem gente que acha a parte do age gap, da diferença de idade no começo, estranha. Mas eu sinto que o livro é tão bem escrito e ele tem uma proposta realmente interessante, de tu ver o amadurecimento dos dois, que isso não me pareceu estranho. Eu acho que é até bacana. É até relacionável você ver a construção da amizade, sabe? Eu, particularmente, gosto muito mais de quando desenvolve uma amizade que depois se torna um relacionamento. Então, eu acho que funciona. Acho que não tem problema na minha cabeça em relação a isso. Eu acho muito engraçado que a sinopse fale deles se separando, sendo que isso acontece na metade do livro. Como eu falei, o livro se passa durante anos. Então, o Joe e o Oxley tem, tipo assim, anos de convivência quando eles se separam. E é um momento muito dramático, um momento muito tenso, por causa que é quando o vilão trai o clã dos Bennett e a mãe do Ox morre. É muito forte essa cena, porque o livro meio que dá uma solução para que aquilo aconteça, mas a tragédia meio que acaba se tornando inevitável e você acompanha isso em tempo real. Então é uma cena muito forte, que eu gostei muito. Achei de bom tom. Achei muito bem feita. E também porque o livro, ele meio que te deixa desarmado para aquilo. Porque apesar de ter uns momentos assim, de cenas de ação, em nenhum momento o livro mostra que ele vai ser tão sangrento. E quando tem esse momento de impacto, que essa cena super feia, super violenta, que não acaba, são 2 capítulos gigantes só dessa sequência, tu fica, meu Deus. E esse é basicamente o ponto de não retorno para todos os personagens, é o ponto de virada, é o ponto em que eles percebem que a vida deles não vai ser mais a mesma, e é o ponto que o Ox, ele precisa aparecer, é o ponto que ele precisa, de tanto que ele tem medo de estar numa posição de protagonismo, numa posição de liderança, ele percebe que se ele não fizer isso, ninguém vai, por causa que o Joe decide caçar o Robert, e não o Richard, e pra isso ele leva o Gordon, e o Gordon, ele é um bruxo. Isso também é muito legal, o jeito como eles vão explorando os poderes do Gordon e o fato de que tem todo um negócio que quando ele faz magia, as tatuagens dele brilham, ele precisa fazer essas runas e falar nessa outra língua para a magia poder acontecer, que é muito bacana. Tu sabe que ele era namorado do Mark, que é o irmão do Joe, e que isso também é super mal resolvido entre os dois. Porque ele tem um negócio com os lobisomens que eles escolhem basicamente quem vão ser as pessoas dele pra vida. E o Mark tinha escolhido o Gordon e o Gordon rejeitou. E não explica mais muito isso, eu creio que provavelmente isso deve ser um foco do segundo livro. O que é muito interessante também por causa que o Mark no fim da história ele termina com 38 anos. E o Gordon termina com 38 anos e o Mark com quase 40. Então é muito... Eu quero muito ver como ele vai ser esse casal mais maduro, né? Que já começa maduro, em termos de idade. E também tem toda a questão, por causa que tem toda a questão da matilha, que quando o alfa, né, o lobo alfa, o chefe, ele tem a sua matilha, ele tem basicamente essa ligação psíquica, onde ele consegue mandar as mensagens, onde cada um sente, onde cada um está. E eles meio que são sujeitos à vontade, mas também ao quanto ele tá ali presente. E o Ox, ele vira o alfa dos Bennett. E ele vira o alfa da cidade, por causa que ele acaba trazendo os amigos dele da oficina do Gordon
pra dentro da matilha deles. E isso, essa convivência com os lobisomens, altera o corpo deles, eles ficam mais rápidos do que as pessoas normais, eles ficam mais fortes. E isso é muito legal, é tipo, genuinamente muito legal, porque os próprios lobisomens não sabem como isso é possível, só sabem que o Ox nasceu com essa habilidade. Eu não sei se isso vai ser explorado, porque no final do livro o Ox ele morre e ele vira um lobisomem. Mas é muito bacana essa ideia de que quando basicamente é uma terra de magia antiga e como não tinha o Alpha ali, surgiu alguém que se colocou nesse lugar. Então a magia da terra transformou ele num Alpha. Aquele território reconheceu ele como alguém que estava disposto a se sacrificar pelo bem dos outros e por isso cedeu a ele esse poder. Eu acho isso que é um tema de fantasia muito comum, mas é muito comum porque ele é muito bom. E quando ele é bem usado, ele leva muito material. E eu sinto que esse livro ele faz exatamente isso. O livro terminar com uma cena de sexo eu acho sensacional. Que é literalmente o primeiro momento em que o Joe e o Ox eles fazem tudo. Então esse grande clímax é literalmente o encerramento do livro. E eu acho isso muito bonito, porque é muito bem escrito também. É uma delícia, mas é muito bem escrito. E cara, eu acho que eu não cansaria desse universo, sabe? Quando eu terminei de ler, eu pensei, eu queria ver uma série de TV, eu queria ver um filme, eu queria ver uma animação, eu queria ver tudo. Eu gosto dos personagens, eu gosto do elenco, eu gosto da ambientação. É um livro ótimo. É um livro genuinamente ótimo. Não tenho o que reclamar dele e não tenho como recomendar ele mais. Eu sinto que vocês não vão se arrepender de investir nessa série. Ele chegou aqui no Brasil também pela editora Morro Branco, nessa edição capa dura lindíssima, com uma tradução da Rita Susekind maravilhosa, e com essa edição do livro é muito boa, a diagramação do livro é muito boa. Enfim, esse é um dos melhores livros que eu li esse ano. Uma história realmente muito boa. Eu acho que se você realmente estiver querendo ler uma coisa assim leve, mas ao mesmo tempo sombria e violenta, eu acho que o Wolfsong, o Chamado, é o livro perfeito pra você. Bom, galera, esse foi o nosso primeiro episódio do nosso mês especial de Halloween. Muito obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui comigo. É sempre um prazer. Meu nome é Lucas Mendes, esse foi o Pirada na Estante de hoje e a gente se vê amanhã.